Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta sexta-feira, enfim, sextou, meu amigo torcedor vascaíno. O final de semana está chegando, entretanto, não teremos jogo do Vasco da Gama, né? Quem dera se eu pudesse chegar aqui neste Acorda Vascão de sexta e falar: ó, vascaíno, domingo é dia de Vasco e Fluminense na final do Campeonato Carioca. Iria ser muito bom, infelizmente, porém, o nosso Vasco da Gama acabou caindo para o Flamengo neste sábado passado no Maracanã pelas semifinais do Carioca. Mas é vida que segue. Agora é olhar de fato para frente. É se preparar para o Campeonato Brasileiro, para a Copa Comebol Sul-Americana, para a Copa do Brasil. Teremos ainda muita coisa nessa temporada de 2025 para torcer. Mas olha, meu amigo, o Vasco tem suas pendências, tem as suas interrogações, que a cada dia que passa vão sendo respondidas. E a gente vai falar aqui nesse Acorda Vascão com vocês sobre uma gigantesca interrogação que nem português fala, fala grego. E a gente vai falar sobre Evangelos Marinakis. Pois ontem, vascaíno, o Júlio César Casares, que é o presidente atual do São Paulo Futebol Clube, falou sobre as negociações envolvendo Marinakis e Vasco e possíveis conversas entre o Vasco da Gama e o grego. A gente vai trazer tudo isso a vocês, trazer as palavras do próprio Júlio Casares, assim como também falar sobre a SAF em sua totalidade, o que o Vasco pensa, o que o Vasco quer, falar sobre 777, teremos muitas informações para trazer aqui a vocês nessa manhã de hoje. Entretanto, rapidamente, tá? Antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá, vascaíno? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. É claro, eu conto muito aí com a presença, o apoio e a divulgação de todos vocês aqui no nosso canal, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Então, meu amigo, vamos juntos, né? Vamos juntos aí fazer com que cada vez mais pessoas possam conhecer o canal do Gigante Vasco. Começando aqui, primeiramente com vocês, esse Acorda Vascão, trazendo essa linda e bela imagem, né? Imagem muito legal que o torcedor do Vasco não a vê desde 2020. Há exatamente 5 anos atrás, a última vez que o vascaíno teve acesso a uma imagem como essa, imagem da Comebol, divulgando, né, os clubes que irão participar da Sul-Americana. O ano de 2020 foi a última vez que o Vasco participava de uma competição internacional. O Vasco eliminado, aquela competição para o Defensa e Justiça, que logo em seguida conseguiu conquistar o próprio título da Sul-Americana exatamente naquele mesmo ano do torneio. O Vasco, como está aparecendo aí na imagem a vocês, está no pote 2. A gente já falou no Boa Gigante sobre, né, essa definição. O Vasco ele está ao lado de Huracão, Universidade Católica, União Espanhola, Godoy Cruz, Caracas, Palestina e Guarani, grandes equipes inclusive, e enfrentará equipes do pote 1, do pote 3 e do pote 4, Bolilheiro 2, 1, 3 ou 4, como se diz em espanhol. A Sul-Americana ela tem um formato em que clubes do mesmo país não se enfrentam. Então não veremos na fase de grupos Vasco Fluminense, ou Vasco e Atlético, ou Vasco e Grêmio, ou Vasco e Cruzeiro no mesmo grupo, clubes aí brasileiros do pote 1, e nem sequer também Vasco e Vitória ou Vasco e Corinthians, clubes brasileiros que estão no pote 4. O Vasco terá uma equipe de cada pote no seu grupo, sendo que nenhuma delas será brasileira. Então, informações importantes aí, entretanto, que a gente tem a trazer é as 32 equipes da fase de grupos da Sul-Americana já estão definidas. E só para informar também, esclarecer mais um pouquinho, passam uma equipe, salvo engano, de cada grupo. A Sul-Americana ela tem um formato diferente. Se eu não me engano, é exatamente isso. Eu só vou confirmar aqui a vocês para não falar nenhum tipo de besteira, né? Tô aqui com. Tô aqui aberta com a imagem na minha frente da Sul-Americana. Exatamente, ó. Vamos lá, fase de grupos.
passa o primeiro de cada grupo, não. Passa os dois primeiros de cada grupo e esses dois enfrentam ainda os classificados, os terceiro colocados da Libertadores, né? Lembra? Terceiro colocado de cada grupo, dos 8 grupos da Libertadores, se juntam às equipes da Sul-Americana. E aí formam playoffs de oitavas de final e depois sim começa as oitavas. Então, muitos clubes disputarão e passarão por essa Sul-Americana que será bastante animada, né? Meu amigo vascaíno, muita expectativa mesmo para essa Sul-Americana. Tá animado também? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Continuando aqui a trazer algumas informações a vocês antes de entrarmos no assunto sobre SAF, né, vascaíno? Uma informação que tivemos ontem é que essa profissional está aparecendo na imagem a vocês com a roupa do Flamengo, chamada Carol Muniz, deixou ontem o sub-20 do Flamengo para se tornar a nova psicóloga do futebol profissional do Vasco da Gama. É difícil até chamar ela de nova profissional, porque ela já esteve no Vasco. A Carol Muniz, ela estava no Vasco da Gama e passou a ser na temporada de 2023 a psicóloga do futebol profissional do nosso Cruz Maltino. Entretanto, com aquela reformulação toda que rolou, lembra? Saída de Paulo Brax, a saída de Lúcio Barbosa, toda aquela reformulação, a Carol Muniz acabou indo nessa leva e deixou o profissional do Vasco para entrar, né, como a nova psicóloga do futebol do Sub-17 do Flamengo. Ela saiu do Sub-17, foi promovida para o Sub-20, estava aí a caminho até do profissional do Flamengo, uma profissional muito capacitada, mas o Vasco conseguiu nessas últimas horas recuperá-la e trazê-la de volta a seu futebol. Então, Carol Muniz recebeu uma proposta, o Vasco aceitou essa proposta e agora se tornou novamente a psicóloga do futebol profissional do Vasco, ela que ajudou muito o nosso Cruz Maltino naquela temporada de 2023, lembra? Período Ramon Dias, em que o Vasco era um time anímico e do nada virou a chave, muito pelo trabalho da própria Carol Muniz, que está de volta aí ao nosso Cruz Maltino. Boa notícia? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E vamos trocar uma ideia agora com relação a SAF, né, meu amigo? Porque olha, temos muitas informações para trazer a vocês nesse Acorda Vascão sobre essa situação envolvendo Vasco, 777 Partners, Evangelos Marinax. Que loucura, né? O Vasco hoje é realmente um pavio de pólvora, vascaíno. Ontem a gente teve até algumas informações sobre esse atual momento, né, do nosso Cruz Maltino. É um momento muito ímpar. É um momento em que o Vasco pede na justiça uma recuperação judicial das suas contas, sendo que é o Clube de Regatas Vasco da Gama que pede uma recuperação judicial da SAF. É uma loucura só. Pouquíssimas pessoas conseguem entender o que se passa hoje, né, no nosso Cruz Maltino. E o Vasco ele trata, e porque a gente está falando sobre isso, é para vocês entenderem um pouquinho, antes de a gente entrar no assunto sobre a possível venda, né, sobre o assunto Marinax, qual é o contexto atual do Vasco. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente pedir um favorzinho a vocês e dar um recado também, você que curte o nosso canal. Qual é a situação? O YouTube, ele tá travando a divulgação dos nossos vídeos. Sim, o YouTube. O YouTube ele não está enviando as notificações do vídeo a vocês. Não sei se você está percebendo isso. O nosso vídeo não está sendo notificado para você que é inscrito no canal. Então, o que eu vou pedir? Para você vir aqui embaixo, onde tem essa palavra inscreva-se. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva. Se você chegou aqui pela primeira vez, está aqui até agora, porque você amarrou no conteúdo. E se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, tu tá de brincadeira, né, Vascaíno? Então já se inscreva. E além da sua inscrição, ative esse sininho de notificação. É rápido, é simples. É só você fazer isso daí que está aparecendo na imagem a vocês, que automaticamente o YouTube estará notificando o nosso vídeo. E aí, novamente, o nosso canal voltará com força máxima. Fechou? Conto com você, hein? Se inscreva, ative o seu sininho de notificação e larga aí o dedo no like também. É de suma importância para o crescimento do nosso trabalho. Fui, valeu e fiquem com o restante do vídeo que está imperdível. Porque essa situação da recuperação judicial, ela é muito importante para a gente entender o atual momento do nosso Vasco da Gama. Essa recuperação judicial do Vasco, ela vem sendo um caso debatido até no meio jurídico, porque é algo novo, algo que ninguém nunca viu no futebol brasileiro.
internamente visto como algo atípico, porque quem ingressou nessa recuperação judicial não foi só o Clube de Regatas Vasco da Gama, como também a Vasco da Gama SAF. Ou seja, foram duas empresas, o CRVG e a Vasco SAF, ingressando com pedido de recuperação judicial. Isso é algo completamente inédito, meu amigo torcedor, no futebol brasileiro. É o primeiro caso acontecendo aqui no nosso Brasil, onde nós temos SAF de um lado e clube do outro trabalhando em uma recuperação judicial. É um caso que vai precisar ser estudado. Até o advogado Odair de Moraes Júnior, em uma entrevista ao GE, ele falou muito dessa recuperação judicial do Vasco e citou como sendo a última bala que o Vasco da Gama tem engatilhada para tentar ajustar os seus problemas financeiros. Até porque exemplos como o do Coritiba, da Chapecoense, do Paraná, do Cruzeiro, que são clubes que ingressaram com uma recuperação judicial e são SAFs, nenhum desses 4 clubes ingressou da forma que o Vasco da Gama está ingressando. O Botafogo, por exemplo, também, ele ingressa com uma recuperação judicial, entretanto não sendo o clube e a SAF lado a lado, mas sim algo separado. Então o Vasco ele está indo, meu amigo vascaíno, de uma forma completamente ao contrário do que normalmente acontece e pode se encontrar sim dificuldade nessa situação. Diante disso tudo, né, até interessante vocês entenderem, a situação é tão complexa que o próprio Pedrinho, que é o presidente hoje do Clube de Regatas Vasco da Gama, ele dispôs do seu próprio patrimônio pessoal mesmo, tá? Só que, sim, eu não vou falar o que é, mas a partir do momento que se diz que é um patrimônio pessoal, pode ser a sua casa, o seu carro, um bem que ele tem, os seus bens estão sendo ali colocados à disposição como uma forma de garantia, caso haja algum problema durante esse período de recuperação. O caso do Vasco não é nada bom. E tudo isso que o Vasco passa hoje, né, essa entrada que o Vasco deu no pedido de recuperação judicial, esse problema financeiro, vai muito das gestões passadas, mas também tem por consequência o que se foi feito no Vasco da Gama. E é isso que a gente queria chegar. Era esse assunto que a gente queria chegar. O Vasco hoje ele está com esse processo de recuperação judicial, que internamente a situação é de uma calamidade total. Se há 2 anos atrás, ou aliás, há quase 3 anos atrás, quando o Vasco da Gama viria a ser vendido para o grupo norte-americano 777 Partners, a dívida era de 700 milhões de reais, hoje a dívida do Vasco ela chega a quase 1,5 bilhão de reais. Porque além dos 700 que tinha em dívida naquela época, ainda haviam 300 milhões de reais em dívida oculta da gestão Salgado, que não se foi esclarecida, e a 777 ainda deixou o Vasco da Gama com um valor de dívida a mais, ou seja, a 777 endividou ainda o Vasco em quase R$500 milhão. Situação, meu amigo, de calamidade total que se foi vista no Vasco da Gama. E é até interessante a gente falar isso, porque o vice-presidente jurídico do Vasco, que é o Felipe Carregal, recentemente ele falou sobre essa situação à Vasco TV e afirmou que tudo que rolou entre Vasco e 777 não irá passar em branco, muito pelo contrário. O Vasco vai cobrar na justiça uma indenização desse grupo norte-americano pelos danos que foram causados durante a gestão da empresa da SAF Cruz Maltina. Carredal ainda diz acreditar que o Vasco da Gama, no final das contas, é um credor da 777, ou seja, não é a 777 que tem que entrar na justiça pedindo as ações do Vasco, mas é o Vasco que, no final, tem que ir à justiça pedindo ações da 777. Como se ao invés, né, do Vasco estar devendo a 777, é a 777 que está devendo ao Vasco da Gama por todos os danos causados, meu amigo vascaíno. Uma situação completamente inacreditável. E o Felipe Carregal fala muito sobre isso, que se a empresa norte-americana não tiver condições de ser a credora do Vasco, quem for o responsável pela empresa norte-americana, seja a ICAP, quem for ela, terá que assumir esse pagamento, essas dívidas que foram deixadas no Vasco. Olha que loucura! E a gente, para contextualizar, traz, é claro, as palavras do VP jurídico do Vasco, Felipe Carregal, a vocês aqui nesta manhã. O Vasco, ele é credor da 777. Por tudo que a gente descobriu, por tudo que a gente está descobrindo, vamos buscar uma indenização, tá? Porque o que eles fizeram na Vasco SAF
é temerário. Então nós vamos atrás dessa indenização e eu preciso saber, porque lá fora tem uma discussão, um dos credores está acusando a ECAP de ser de fato a controladora do grupo. E nessa ação, essa empresa apresenta um áudio do próprio Josh, e nesse áudio ele diz que, olha, desde 2023 eu não assino um cheque sem autorização da ECAP. Se isso for verdade, a consequência natural é que quem está tomando decisões e comandando a empresa, que essa pessoa responda pelos seus atos. E se esse terceiro for a ECAP, em algum momento a ECAP vai responder. Se isso for demonstrado que a ECAP estava desde 2023 à frente do grupo, mesmo que de forma obscura, sem aparecer, ela vai ser responsabilizada. Tá? Então é importantíssimo que de uma vez por todas se esclareça quem tem poderes hoje para falar em nome da 777. Quem toma decisão? Quem está com a caneta? Eu não sei. Hoje não se tem prova concreta de quem tem a caneta da 777. Isso é uma situação bastante inusitada. Meu amigo vascaíno, então, como vocês viram aí. Entretanto, fica a dúvida. Ok, tem a situação da 777, do Vasco, as ações, tudo isso precisa ser resolvido. Mas e essas ações vão para quem? Elas ficarão com o Vasco? Elas serão vendidas? Tudo isso ainda surge com uma grande interrogação, como a gente disse lá na introdução do vídeo, na cabeça do torcedor vascaíno. E uma dessas interrogações, o vascaíno tinha uma convicção de que elas poderiam ser respondidas através de um sim relacionado ao acordo entre Vasco e Marinacks. Mas olha, vascaíno, esse acordo tende-se a ser algo impossível. Porque nesse momento o que a gente tem de informação é que o São Paulo está de fato muito próximo de concretizar um acordo com o grego Evangelos Marinakis. Informações que temos a trazer aqui a vocês nessa manhã de sexta é que o acordo entre as duas partes está em um estágio muito bem avançado. De acordo inclusive com o portal Trivela, o presidente Júlio Casares e o grego Marinakis nesse momento discutem os últimos detalhes desse acordo, algo que jamais aconteceu no futebol brasileiro e será, algo, deixa eu passar aí, algo de fato inédito. Boa parte dos documentos entre São Paulo, e o grego já está redigida. Existe até a expectativa de que nas próximas semanas tudo possa vir a ser concretizado, assinado e haja esse acordo entre São Paulo e o grego. Esse acordo ele ainda é muito mantido em sigilo. Pouco se sabe sobre esse acordo entre o grego e o São Paulo. Não é uma venda de SAF, o São Paulo não se transformou em uma SAF, não vai vender a sua SAF para o grego. Entretanto, é um negócio que envolve um valor de 600 milhões de reais e a base de cutia. A informação que temos, muito por alto, é que o grego irá deixar 600 milhões de reais na mão da diretoria do São Paulo e terá uma porcentagem da base do São Paulo. Uma porcentagem relacionada à venda de ativos, uma porcentagem relacionada a jogadores. Por exemplo, tem um atleta que está se destacando, desse jogador, 20% fica na mão do grego. Algo relacionado a isso. Está tudo muito obscuro ainda, mas o grego está com um acordo para ter porcentagem da base do São Paulo e pagar ao Clube Paulista 600 milhões de reais. E automaticamente o grego entrando na base do São Paulo, ele não terá por que investir no Vasco da Gama. E é impossível, a partir do momento que a lei da SAF no Brasil ela proíbe investimento num clube e investimento em outro clube, mesmo empresário ter dois clubes em uma só mão. Então, diante disso, meu amigo torcedor vascaíno, esqueça Vasco e grego. Esse casamento aí que poderia vir a acontecer, não acontecerá mais diante do avanço entre Marinacks e o Clube Paulista. E o próprio Casares falou sobre esse tema ontem. E a gente traz palavras aqui a vocês. Mais água sendo jogada, como se diz no ditado, no chope do Cruz Maltino. Eu gosto de falar no futebol que tudo que esteja assinado, eu anuncio. Então, isso nós temos que aguardar, mas as conversas são boas. E existe um prazo para vocês definirem isso? E só uma dúvida, porque existe a conversa com o Vasco, etc. Vocês têm, ou lá ou cá, tem essa condição? Eu desconheço qualquer conversa do investidor com outros clubes, Nós somos muito éticos, estamos conversando isso, já vai fazer quase um ano, Quase, ainda temos um tempo, nós estamos conversando um tempo.
Agora, a nossa proposta de uma academia é uma proposta que vai alavancar o time profissional, vai alavancar financeiramente o São Paulo. O São Paulo, que tem seus desafios, ainda vai apresentar um déficit grande esse ano, mas o São Paulo está atrás de grandes contratos. Meu amigo vascaíno, loucura, né? Infelizmente, o vascaíno não tem uma vida fácil. Recuperação judicial, é grego no São Paulo. Tá tenso pro torcedor cruzmaltino. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Corda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira. E já já a gente tá aí de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a vocês com o nosso Fala Gigante. Conto muito com a presença e a sua participação. E vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.